Então Deus vai ser bem claro e mandar esta palavra para você. Eu quero você aqui dentro da minha casa e que você nunca mais saia daqui. Porque se você sair daqui, o espírito da morte está te esperando numa esquina. Alamanaia. Mais uma vez, as heresias da CCB estão sendo expostas na internet. E se algum de vocês tinha alguma dúvida que a Congregação Cristã no Brasil é uma seita, eu tenho certeza que hoje você não vai ter mais essa dúvida. Hoje eu vou trazer para vocês as palavras de um ancião da CCB que foi expulso da congregação simplesmente porque ele queria ensinar Bíblia para as pessoas da maneira correta. E também vou analisar com vocês alguns trechos de um vídeo de um membro ativo da CCB, onde ele expõe aquilo que eu já venho falando com vocês aqui há bastante tempo. E mesmo vendo e passando por tudo isso, eu tô na CCB, fico no meu cantinho. Eu ouço certas coisas nos cultos que me deixam profundamente entristecido. A CCB, Congregação Cristã no Brasil, é uma seita maligna e que precisa urgentemente ser combatida aqui no nosso país. Eu sou o pastor Pedro, teólogo reformado, conselheiro bíblico, e se você gosta de estudar e aprender mais sobre a palavra de Deus, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, porque aí dessa maneira você continua recebendo os nossos vídeos. Além disso, como eu tenho feito aqui recentemente, eu quero te convidar a conhecer a nossa página no Instagram, Fluindo Reino, com um underlinezinho ali no final, porque lá eu sempre posto muitos mapas mentais bíblicos, reflexões sobre a palavra de Deus, materiais de auxílio para te ajudar no seu devocional. Então, se você puder, quando esse vídeo aqui acabar, eu quero te convidar a conhecer nossa página no Instagram, Fluindo Reino, porque eu tenho certeza que lá vai ter algum material que vai somar aí muito para sua edificação aí na caminhada em Cristo, tá bom? Então vamos lá. Para a gente começar, eu vou dar um breve contexto para vocês aqui. Esse senhor que está aparecendo aí na tela é o senhor Ricardo Pavanelli. Até o dia 18 de fevereiro, se não me engano, semana passada, ele era um ancião da CCB. Pastor, o que é ancião na CCB? O ancião na CCB, ele exerce a mesma função que o pastor exerce nas igrejas regulares. Lá eles colocam esse nome, ancião, colaborador, para fazer uma distinção, porque eles não creem nessa função pastoral, pelo menos com esse nome, mas no final das contas é a mesma coisa, tá? Então esse homem, Ricardo Pavanelli, eu sou Ricardo Pavanelli, ele tem um canal no YouTube e também uma página no Instagram, onde ele faz exatamente o que eu estou fazendo aqui com vocês. Tenta trazer teologia verdadeira, interpretação correta da palavra de Deus, um chamado às pessoas a investigar as Sagradas Escrituras para ver se o que os líderes estão falando é de fato a verdade. Então ele se aplicou nesse trabalho, tentar instruir os crentes da CCB a conhecer a verdade, a buscar a verdade e equipar essas pessoas com conhecimento para que elas consigam, manusear a palavra de Deus da maneira adequada e não com base em enganos. E aí esse irmão, ele acabou publicando um livro de devocionais, justamente com esse intuito, de auxiliar os crentes ali a fazer os seus devocionais, onde ele não cita sequer o nome da CCB. Estou falando isso porque faz parte do contexto. E ele começou a ser censurado, perseguido, censurado, foi proibido de exercer ministério dentro da CCB, até que chegou um ponto que ficou insustentável. Sobre o caso do ancião Ricardo Pavanelli, vamos ser bem sinceros. Ele foi expulso do ministério, convidado a sair da instituição Congregação Cristã no Brasil? Seja o que for, a verdade é que ele foi varrido para debaixo do tapete, como a CCB sempre faz com quem incomoda demais. Nós vamos ver agora, então, o que ele fala na carta, e logo depois eu já entro para vocês aqui com um vídeo relatando, um membro ativo da CCB, atestando que todas essas práticas sectárias da Congregação Cristã no Brasil, diferente do que muitos vêm aqui dizer, elas existem sim e são muito institucionalizadas dentro da congregação, tá bom? Então eu já vou colocar a primeira parte para vocês aí. É uma carta aberta, eu não vou ler toda para o vídeo não ficar muito longo, mas ela vai aparecer na tela, vocês podem ir pausando para ler na íntegra, tá? No vídeo eu vou ler algumas partes que eu marquei. Primeira parte, ele se apresenta, tá aí para vocês, 18 de fevereiro, renúncia ao ministério de ancião, ou seja, renúncia ao ofício pastoral, e ele diz: eu, Ricardo Pavanelli, apresento a minha renúncia irrevogável ao ministério de ancião da congregação, e aí ele vai dizer: olha o quão é sério o que a CCB está fazendo com as pessoas. Eu faço isso, ou seja, apresento a renúncia, não por falta de zelo ou infidelidade à doutrina de Cristo, mas por compreender que a própria instituição, por meio do GDI, Grupo de Anciães Indicados, decidiu pela minha exclusão. E aí ele relata: a alegação, quebra de fidelidade à doutrina e à disciplina ministerial. Então isso é muito importante, porque o senhor Ricardo Pavanelli ele não está renunciando ao ministério por ter cometido um pecado, por ter, tentado ensinar alguma heresia. A Congregação Cristã no Brasil, por meio desse conselho de pessoas, entendeu isso, que ele havia quebrado a disciplina, a doutrina da igreja. E vocês já vão ver aqui na frente que a situação ficou tão insustentável que eles começaram a usar de estratégias malditas para simplesmente tentar calar a voz desse pastor. E aí olha a segunda parte agora, porque aqui ele demonstra, de fato, o que aconteceu. Eu vou ler lá no finalzinho, mas como eu falei, faz uma pausa aí, porque ele está se referindo ao livro, ele fala que não falou mal da CCB, mas acusaram ele de estar escandalizando o nome da igreja. E lá no finalzinho, onde está marcado de azul, tem o relato dele. O que de fato aconteceu, por que ele está sofrendo a censura.
Como então pode um grupo de homens alegar que se aprofundar nas Escrituras e compartilhá-las por meio da escrita seja uma conduta reprovável? A resposta é evidente. O que está em curso não é uma defesa da fé, mas uma censura deliberada contra o conhecimento. Então lá em cima ele vai alegar que a CCB se revoltou contra ele porque ele produziu um livro que, segundo a própria congregação, esse livro estava escandalizando o nome da igreja, trazendo algum tipo de problema no nome da igreja. E ele responde, né? Pelo contrário, o livro sequer cita o nome da congregação. E aí no final ele dá o parecer dele. A intenção da CCB não é defender a fé, mas é censurar os seus membros de adquirirem conhecimento da palavra de Deus. Gente, isso é muito sério. E acredite você ou não, em todas as partes do Brasil onde eu vou pregar em alguma conferência, em alguma igreja, eu sempre me deparo no final do culto com um membro da congregação cristã me fazendo as mais diversas perguntas. E uma coisa todos eles têm em comum: eles estão famintos pela verdade e famintos pelo conhecimento das Escrituras. Se você quiser montar uma instituição, criar uma instituição para fazer lavagem cerebral, manipulação cerebral, o que você tem que fazer é proibir essas pessoas de adquirir conhecimento fora da sua estrutura. E é exatamente isso que toda seita faz. Quem que obedece a Bíblia? Nós católicos obedecemos. Somente nós. Não tem essa. Somente nós. Ao longo da história do cristianismo, nós temos pelo menos 2 casos muito emblemáticos que relatam uma prática completamente sectária que a CCB não está inovando, ela só está repetindo. Nós temos a situação de John Wycliffe, que tentou, dentre outras coisas, no período pré-reforma, traduzir a Bíblia para a língua do seu país, no caso o inglês, porque ele acreditava que todas as pessoas deveriam ter direito a acessar a Bíblia para poder ler, e de maneira semelhante, nós temos também Martinho Lutero, um dos pais da Reforma Protestante, né, que, dentre outras coisas, dentre se levantar contra as doutrinas da Igreja Católica, um outro apelo muito forte de Martinho Lutero foi traduzir a palavra de Deus, dessa vez, para o alemão, a sua língua nativa, porque ele pensava da mesma forma. A Bíblia é algo tão maravilhoso, é algo tão vital para as nossas vidas, que o povo da terra dele precisava, de uma maneira urgente, ter acesso à Bíblia na sua língua nativa. Naquela época a gente tem que lembrar, não tinha tradutor, não tinha Google Tradutor. Você pega o celular, tira uma foto e o Google traduz. As pessoas, na sua grande maioria, muitas vezes não tinham nem leitura direito. E como a história nos conta, um dos maiores legados da Reforma Protestante foi justamente um investimento em educação, escolas, faculdades. Por quê? Porque eles acreditavam que educando o povo, instruindo o povo, dando condições de educação para as pessoas, inclusive de leitura, essas pessoas poderiam ler a palavra de Deus e rejeitar o engano e conhecer a verdade. Então, assim como a Igreja Católica lá atrás se levantou contra a vida de John Wycliffe, dizendo em um concílio que ele era um herege, ele foi desenterrado e os seus ossos foram queimados e lançados no rio. Da mesma maneira como a Igreja Católica excomungou Martinho Lutero, declarou que ele era um herege, simplesmente porque esses 2 homens estavam interessados em traduzir a Bíblia para mais pessoas terem acesso à verdade, o que a CCB está fazendo aqui agora é justamente a mesma coisa. Tentar tolir o direito das pessoas de ter acesso às Sagradas Escrituras. Ter acesso, ou melhor, à interpretação correta das Sagradas Escrituras. E não a uma distorção maligna, onde os líderes da igreja fazem uma leitura, uma interpretação, e eles impõem isso goela abaixo para os outros membros. E o que chama mais atenção, que deixa isso ainda mais claro, é o que ele vai falar, o modus operandi da CCB fazer isso, e o vídeo também que eu vou mostrar para vocês, desse membro ativo da CCB, como ele relata que essas coisas vão acontecendo dentro da CCB. Vamos caminhar aqui a próxima parte, ou seja, ele fala de censura contra o conhecimento. Não é defesa da fé, a CCB não está defendendo a Bíblia, a CCB está defendendo os seus dogmas, as suas doutrinas, que na sua grande maioria são heréticos. E agora eu quero passar para vocês o ponto 4, vou deixar aparecer na tela o ponto 3, quem quiser pare e ler, mas eu quero ir lá para o ponto 4. Olha o que diz na parte que está marcada de azul. Assim, ao proibir ministros de participarem de lives, mas simultaneamente manterem um canal no YouTube, que por definição é uma rede social, e transmitir cultos e reuniões de ensinamentos ao vivo, a própria instituição incorre em contradição normativa, e olha isso, seletividade disciplinar. Por que ele aborda agora esse tema das redes sociais? Trabalha exatamente como esse que nós fazemos aqui. Porque ele também tem um canal no YouTube, como eu disse, tem também ali um perfil no Instagram, e além de ser perseguido por conta desse livro de devocionais, apresentando teologia para as pessoas, ele também foi perseguido por manter um canal, uma rede social, onde ele tenta ensinar a palavra de Deus. Mas o que chama atenção é esse termo que ele usa, seletividade disciplinar. Se você quiser, como eu disse, né, manipular pessoas, o que você faz também? Controla o acesso dessas pessoas à informação. E o que a CCB faz é algo muito parecido ao que era feito, por exemplo, na Alemanha nazista. Eu vou até ter que censurar esse termo, né?
porque senão o YouTube derruba o vídeo, mas no momento da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela tinha um ministério que era um dos mais importantes da guerra, que era o Ministério da Propaganda, comandado por Joseph Goebbels, onde os alemães manipulavam as informações para poder manipular o povo. As únicas informações que o povo alemão tinha acesso na época da guerra eram justamente aquelas informações que o Ministério da Propaganda filtrava, manipulava, tratava e enviava para o povo. Por isso que, na Segunda Guerra, a Alemanha causou tanto dano ao povo judeu, porque o povo não sabia que aquilo estava acontecendo, porque as informações eram manipuladas. Talvez o mais poderoso filme de propaganda já feito, O Triunfo da Vontade, estreou em 28 de março de 1935 e foi um sucesso instantâneo, tanto de público quanto de crítica, impressionando o mundo com as suas imagens aéreas, jogos de luz e câmeras em movimento. Só que o filme foi produzido por ordens do Hitler e retratou o 6º Congresso do Partido Nazista de Nuremberg e ajudou a propagar as ideias nazistas pelo mundo. Então, a CCB, assim como todas as seitas, assim como todos os governos autoritários, por exemplo, ela age da mesma forma. Ela controla o acesso à informação para poder manter o povo cego, manipulado e sobrecabresto. E é por isso que nós vemos tantos membros da CCB repetindo coisas, como falaram comigo no comentário de um outro vídeo da CCB que eu tenho aqui no canal, que eu até te convido a ver, que a CCB é a graça de Deus, que só há salvação dentro da CCB, que nós que somos cristãos de outras denominações que não somos da CCB, nós precisamos passar pelo batismo da CCB para que nós sejamos salvos. Daí, como essas pessoas não têm acesso ao verdadeiro conhecimento da palavra de Deus e apenas a essa seletividade doutrinária, eles não conseguem entender o que de fato as Sagradas Escrituras nos dizem. Porque quando alguém levanta para tentar explicar a Bíblia, acontece o que o varão aqui vai falar, ele vai relatar. A Bíblia nos ensina que o próprio apóstolo Paulo foi questionado. Em Atos capítulo 17, as Sagradas Escrituras nos mostram que Paulo chegou na Bereia e a Bíblia diz que os bereanos, mais nobres que os tessalônicos, eles ouviram o que Paulo estava dizendo e depois eles foram para a palavra de Deus para ver se aquilo que Paulo falava era de fato o que lá estava escrito. Então o que nós temos agora é uma seita imunda proibindo as pessoas de fazer a mesma coisa. Se o próprio apóstolo Paulo foi questionado, que dirá nós que somos, pela graça de Deus, né, carentes aí da misericórdia de Deus, pregadores do Senhor, que o Senhor nos capacita assim como capacitou Paulo, mas que nós não temos algo que o próprio Paulo teve um dia, que foi ver Jesus com seus próprios olhos, receber a sua doutrina do Cristo. E se esse homem que teve a visão do Cristo ressuscitado foi questionado, quem somos nós para não sermos? E a CCB, dentro do seu conjunto de normas, ela fala que os pastores, não os anciãos, os colaboradores, não podem ser questionados pelos membros. O documento sobre ensinamentos aos crentes, datado de 1948 e que até hoje não foi revogado, é dito aos crentes da CCB que a palavra ensinada do culto não deve ser discutida, mas obedecida. Já numa resolução de 1971, no artigo 46, o Conselho de Anciãos da Igreja, que é a liderança máxima dessa organização, determinou que os seus fiéis eram proibidos de estudar a palavra de Deus. Você quer uma seita tão maligna, que oprime, que aprisiona, que impede as pessoas de crescer na fé, de conhecer Cristo de verdade? Tá aí, ó, Congregação Cristã no Brasil. E aí o que acontece com as pessoas que tentam fugir desse sistema, tentam ser fiéis à palavra de Deus, levar o evangelho de Jesus para as pessoas de verdade? Perseguição. Eu vou ser bem sincero, tá? Desde que eu voltei para a congregação, eu tenho me decepcionado muito. Não só com o sistema, mas com o tratamento que eu tenho recebido de alguns. Querendo ou não, quem pensa fora da bolha CCBiana é descartado, tratado com indiferença, visto como um problema. O desprezo, os olhares tortos, os cochichos. Olha o que o Ricardo Pavanelli continua falando agora no tópico 5. A perseguição que tenho sofrido por parte de determinados anciães da Regional de Osasco, nomeadamente os senhores Edson Figueiredo Castanho e Flávio Luiz da Silva, é prova incontestável desse cenário. Ambos promoveram boicotes e ligações telefônicas, instruindo irmãos do ministério a não comparecerem ao lançamento do livro, sob o argumento falacioso de que trata de uma obra de teologia. Tais ações são arbitrárias e revelam não apenas uma tentativa de silenciamento, mas uma afronta às liberdades constitucionais. Dentro da CCB, existe um jargão, e nós vamos ver isso já no vídeo do outro irmão aqui, que ainda está na CCB, existe um jargão que a teologia é farelo. Como assim? Eles creem que quando o ancião, o colaborador, está ali no púlpito ministrando a palavra, o Espírito Santo fala a partir da boca dele uma nova revelação. É como se o que o ancião estivesse falando fosse algo comparado às Sagradas Escrituras. É mais ou menos como a infalibilidade papal. Se o Papa da Igreja Católica, quando fala de doutrina ex-cátedra, ele fala algo que não pode ser questionado, a CCB tem um sistema parecido de manipulação. Quando o colaborador, o ancião, está ali pregando o evangelho, eles creem que o Espírito Santo é quem está revelando aquela mensagem,
por isso aquilo não pode ser questionado. E aí eles chamam isso de o pão quentinho que desce dos céus, é um jargão dentro da CCB. E aquelas pessoas que vão se aplicar ao estudo da palavra de Deus, buscar a teologia da maneira saudável, nós sabemos que existem algumas teologias que não são saudáveis, mas no caso do irmão Pavanelli, buscar uma teologia saudável para aprender e ensinar outras pessoas, eles dizem que isso é farelo. E aí, como o irmão aqui bem disse na sua carta, aquelas pessoas que tentam fugir desse sistema são perseguidas. Gente, vocês têm noção da gravidade disso? Imagine você tentar estudar teologia, montar um grupo de estudos bíblicos aí na sua congregação, na sua igreja, e os pastores da igreja, do ministério, começarem a te perseguir. Falar com os outros, os demais, que não te acompanhem. E aqui eu não estou falando de ensinar heresia, não, porque a Bíblia fala que nós temos que combater aqueles que ensinam heresia. Mas eu estou falando, imagine você, conhece a palavra de Deus, tem um desejo no seu coração ardente de ensinar as pessoas a verdade, porque nós estamos carentes de pessoas que pregam as Sagradas Escrituras. E aí você, com esse desejo no coração, monta um grupo de estudos da palavra de Deus, buscando crescer e edificar os irmãos, e os pastores da congregação começam a te perseguir. Olha o nível que nós estamos vendo de denúncias contra a CCB. O meu apelo para você, e eu vou falar isso de novo nesse vídeo, eu tenho certeza, porque a indignação me consome, é se você está na CCB, saia dessa igreja. Porque se eles fazem isso com um ancião da congregação, um líder, um pastor, um colaborador, o que eles vão fazer com você? Que é apenas um membro da CCB. Eu recentemente conversei com algumas pessoas da CCB, conheço pessoas que estão lá dentro, que são cristãs de verdade, em todas as seitas cristãs. Certamente existem pessoas que são cristãs verdadeiras, que têm desejo de ver uma reforma acontecendo nessas igrejas. Inclusive eu conversei com uma irmã pelo Instagram, não vou falar o nome dela aqui porque não perguntei ela se podia, que ela me confessou o desejo de reforma dentro da igreja por parte de algumas pessoas. Mas irmã, e a todos vocês que estão vendo esse vídeo, que eventualmente são da CCB, saiam dessa igreja, porque a liderança, a instituição está corrompida. E cada um de vocês que se levantar contra o engano vai sofrer muito. Vai ser perseguido, vai ser oprimido e vai, se não tiver estrutura, infelizmente vai enfraquecer na fé, tá? Vou colocar para vocês aqui agora um vídeo desse homem, chama Carlos Reinar. Ele tem até um canal aqui no YouTube. No começo do vídeo, ele fala da sua experiência na CCB, ele relata que foi criado na CCB, sua história na CCB. E eu vou colocar para vocês aqui um vídeo onde ele comenta essa situação do Ricardo Pavanelli. E diferente de todas as tentativas de alguns membros da CCB em falar que a CCB não faz essas coisas, que a CCB não é seita e por aí vai, olha as coisas que ele fala. Sobre o caso do ancião Ricardo Pavanelli, vamos ser bem sinceros. Ele foi expulso do ministério, convidado a sair da instituição, Congregação Cristã no Brasil? Seja o que for, a verdade é que ele foi varrido para debaixo do tapete, como a CCB sempre faz com quem incomoda demais. E isso me entristece, não só por esse caso do ancião Ricardo Pavanelli, mas pelo padrão que se repete, o método clássico de eliminar qualquer um que fuja do script. Qualquer um que saia da cartilha do ministério da Congregação Cristã no Brasil é cancelado. Tá vendo? Um homem que já está na Congregação Cristã no Brasil há anos, ele relata no vídeo, vou deixar na descrição o link do vídeo completo para vocês irem lá ver. Ele relata que está lá há anos, a fé dele foi formada dentro da CCB, mas ele deixa claro, todas as pessoas que tentam se levantar contra essa institucionalização, essa censura que a CCB impõe, elas sofrem perseguição. E esse homem, o senhor Ricardo Pavanelli, foi apenas mais uma vítima dessa seita maldita. Continuando. Se um ancião pode ser punido por algo tão básico, o que acontece com um simples irmão de banco que decide questionar qualquer coisa na igreja? Aquilo que eu falei com vocês, né? Se um ancião está sofrendo isso, imagine você, irmãozinho, que está aí, que está ansiando, na expectativa pela reforma da CCB, que ela volte à palavra de Deus, ou melhor, que ela conheça a palavra de Deus, o quanto você não pode sofrer. Irmão, não perca tempo. Ou minha irmã que está vendo, não perca tempo. Saia dessa seita. Ela tem tudo para destruir a sua vida. Eu já atendi uma pessoa que veio da CCB em prantos, desesperada, por perseguição, assédio moral, palavras de violência no WhatsApp. Eu não estou falando de coisas que me contaram, não. Eu ouvi o áudio da irmã. Ela me mandou um áudio com desespero, em lágrimas, em prantos, chorando muito pelo que as pessoas da CCB fizeram com ela depois que ela saiu da congregação. Relatos de parentes que já não conversavam com ela mais porque ela saiu da CCB. Falaram que ela perdeu a salvação porque ela saiu da CCB. Eu não tenho como colocar esse áudio para vocês porque eu não pedi autorização da irmã. Mas já atendi. Infelizmente, essa é uma prática. Continuando. Isso revela um modus operandi perverso dentro da congregação cristã. Não basta desqualificar alguém, é preciso destruí-lo, apagar qualquer vestígio da sua influência e torná-lo um exemplo de punição para que ninguém mais ouse seguir pelo mesmo caminho. O ataque é exatamente esse, tá? É assédio moral, é investida contra o caráter da pessoa, é desqualificar a pessoa, é falar, olha, ela está ensinando teologia, mas esse tipo de coisa é do diabo, tá? A letra mata, o espírito vivifica. Você não pode estudar teologia, ele é influenciado por Satanás, ele ouviu a voz de Satanás e está tentando te arrastar junto. É esse tipo de coisa, ele fala de um modus operandi, né? Ou seja, uma prática que já está enraizada na CCB. É o modelo de agir da CCB. Perseguir pessoas que querem conhecer a palavra de Deus.
Vamos para a próxima parte. Essa questão é antiga dentro da CCB. O estudo teológico sempre foi um tabu, um ponto de divisão. Mas do outro lado temos os defensores da tradição, os que acham que são os guardiões da doutrina e vivem repetindo que a CCB é a única igreja verdadeira, que é a graça de Deus, que estudar a Bíblia é um perigo, que a letra mata e o espírito vivifica, expulsam o espírito de estudar a Bíblia da igreja, falam que o estudo bíblico é farelo, que qualquer busca por conhecimento teológico é desnecessária. São esses que fazem questão de manter o povo na rédea curta. Condenam quem se aprofunda nas escrituras, preferindo manter tudo como está, mesmo que seja à custa da verdade. E o pior, essa atitude não é exclusividade dos anciãos mais velhos. Não, tem ancião novo, jovem, cheio de energia, mas já doutrinando a igreja nessa visão limitada, pregando a mesma conversa de sempre, de que só a CCB tem a verdade absoluta, que a CCB é a graça de Deus e que o resto são seitas. Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Tá vendo aí? Relato de uma pessoa que cresceu na CCB, como vocês estão vendo, já é um homem formado, está fazendo aqui um vídeo público. E ele diz, pensamento majoritário na CCB, que só eles pensam que ensinam, né? Que só há salvação lá, que a CCB é a graça de Deus. E o que a gente pode ver na voz dele, no comportamento dele, na indignação dele, é que esse sistema maldito, ele está passando para os jovens, para os líderes jovens que estão chegando agora. Então é uma perpetuação da mentira, gente. Se você tinha alguma dúvida que a CCB é uma seita, tá aí, relato de um ancião que teve que se desligar da igreja por perseguição, por querer ensinar teologia, ensinar Bíblia para as pessoas da maneira correta, e uma pessoa que já está na igreja a vida toda, relatando que a CCB persegue pessoas que tentam estudar, relatando que a CCB impõe um sistema doutrinário para manter as pessoas em rédea curta, ou seja, aquela teologia de manipulação, de domínio, onde você é impedido de ter acesso à verdade, porque eles sabem que se você acessar a verdade, você vai abandonar aquele lugar. E aí, para vocês verem a gravidade disso, sobre o quanto nós temos que fazer esse trabalho que eu faço aqui, infelizmente muitas pessoas vêm aqui criticar, se dizem cristãs e acham que o que a gente faz aqui é fofoca, é mexerico, que a gente quer só engajamento, like, por aí vai. Eu vou ler um texto com vocês que muitos crentes desconsideram a existência dele na Bíblia. É um chamado à apologética cristã, à defesa da fé, que não só apenas pastores, youtubers, influencers como o irmão aqui, que tem que fazer não. São todos os crentes. Olha o que diz na carta de Judas, no capítulo 1, verso 3. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes acerca da salvação que temos em comum, senti que era necessário me corresponder com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada a tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Então veja como o chamado é bíblico, lutar pela fé, porque existem ímpios infiltrados no meio da igreja do Senhor para ensinar coisas que são opostas à palavra de Deus. No contexto aqui, Judas está falando de uma outra heresia, a heresia dos libertinos. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, eu faço aqui para vocês depois. Mas ele nos chama a combater as heresias, combater o engano, a lutar, a batalhar, a defender a fé. E eu e você não podemos ficar calados quando nós vemos seitas como a CCB, a Igreja Católica Apostólica Romana, as seitas evangélicas, né, Deus e Amor, Lagoinha, que virou uma seita assim, muito forte, os Adventistas do Sétimo Dia, Testemunhas de Jeová, Mormons, e por aí vai. São muitas seitas, algumas evangélicas, outras não, que estão aí. E nós precisamos combater. Os vídeos em que eu mais sofro ataques pessoais, são os vídeos em que eu denuncio pregadores hereges, como, por exemplo, o David Leonardo, o André Fernandes. Vocês não têm noção da quantidade de ofensas pessoais que eu recebo aqui nos comentários, que eu tenho que bloquear muitas vezes, porque são ofensas até mesmo a vocês, irmãos, que muitas vezes tomam partido e também vêm denunciar, e algumas dessas pessoas ofendem até os irmãos que estão lá no vídeo, nos comentários, também registrando a sua participação. Tamanho é o engano e tamanho a manipulação que essas pessoas conseguem fazer. Então, meu apelo para você nesse vídeo, primeiro, demonstrar que a CCB é uma seita pelas suas práticas, que eu espero que tenha ficado bem claro, pelo relato desses dois irmãos, do que acontece dentro da CCB, invenção de doutrinas humanas, limitação das pessoas em conhecer o Evangelho, manipulação da palavra de Deus para que as pessoas não tenham acesso à verdade plena, mas que tenham acesso apenas àquilo que a CCB quer que eles saibam, e no final das contas, uma apresentação de um outro Evangelho. Porque a partir do momento que nós não temos acesso à verdadeira palavra de Deus, o que nós temos é um outro Evangelho. E a CCB crê e ensina de uma maneira muito forte para os seus seguidores, os seus membros, que a salvação lá é por obras. E uma dessas formas de salvação por obras é justamente você ser obrigado a ser membro da CCB. Porque se você não for membro da CCB, você não vai ser salvo. E se você sair da CCB, na verdade,
você saiu da graça de Deus. Você vai perguntar para membros da congregação cristã o que é justificação pela fé, ela não vai te saber responder. Você vai perguntar sobre os atributos de Deus, quem é Deus e suas obras, ela não vai saber responder. Você vai perguntar para ela o que é o Evangelho, explica o Evangelho para mim em 5 minutos, ela não vai saber sobre redenção, regeneração, santificação, essas doutrinas fundamentais, ela não vai saber. Então, o meu objetivo com esse vídeo, mais uma vez, apologética, defesa da fé. Eu espero muito que você, principalmente se for da CCB, tenha entendido. Mas o meu compromisso com vocês é de seguir pregando a palavra de Deus, sempre trazendo vídeo para vocês aqui, à medida que o Senhor me conceder essa graça, tá bom? De antemão, muito obrigado de coração. E aí eu encerro o vídeo aqui. Espero que essa mensagem sobre a CCB tenha acendido um alerta para os irmãos poderem identificar isso nas suas próprias igrejas. Mais uma vez, se você gostou do vídeo, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para poder continuar recebendo os nossos vídeos. Dá um pulinho lá no nosso perfil no Instagram, Fluindo Reino, com underlinezinho embaixo. Como eu falei, sempre tem mapas mentais bíblicos, sempre tem materiais de reflexão bíblico, material de suporte para o seu devocional. E, vez ou outra também, eu abro caixinha de perguntas lá, a gente sempre interage, tiro temas lá com vocês para trazer para vídeos aqui para o canal. E é muito gratificante para mim responder vocês, tanto nos comentários aqui, quanto também lá no Instagram. Muito obrigado por ter ficado comigo aqui até o final do vídeo. E se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo vídeo em nome de Jesus.